Se eu quiser abrir uma igreja hoje, Rodrigão Church, eu abro. Vai bombar. E aí? Deus não te deu fé para conquistar. Deus te deu fé para conhecer. Você acha que hoje existe um mercado da fé? Profetizam com a mão e com a outra, estão esperando o dinheiro. Como que eu sei que o caminho que eu tô tomando, a direção que eu tô tomando, a decisão que eu tô tomando, tá de acordo com o que Deus quer pra minha vida? Nenhum sucesso fora justifica um fracasso no lar. O que eu tô vendo é as mulheres crescendo fora e perdendo lá. Hoje eu recebo um homem de família, de fé e que dedica a vida a construir pessoas, fortalecer lares e levantar uma geração com propósito. Ele é casado com a Aline, pai de 3 filhos incríveis. Hoje, no Family Equity Show, Rafael Conrado. Rafael Conrado. Irmão, quem é o Rafael Conrado, o profeta, quando não tá na igreja, quando tá fora do púlpito, fora da rede social? Quem é você? Eu sou filho de Deus, em primeiro lugar, marido da linda e preciosa Aline, pai da Raina, do Saulo e da Rebeca, e alguém apaixonado por Jesus. Você é profeta. O que é um profeta? Explica pra mim, ó. Tô te conhecendo agora, eu tô entendendo um pouco da vida cristã agora. O que é um profeta? Na realidade, as pessoas confundem muito o profeta com o dom profético, né? Na realidade, a vida de um profeta fala mais do que a profecia. Por exemplo, o próprio Deus chamou Abraão de profeta, né? Só que na Bíblia não existe nenhuma profecia de Abraão. Noé era um profeta e não existe profecia de Noé. Então eu acredito que a vida de um profeta fala mais do que a própria profecia. Eu acredito que ser um profeta é profetizar com a vida. É o estilo de vida de alguém que declara uma mensagem, vivendo aquela mensagem. Então, para mim, basicamente, ser profeta é viver o que prega e pregar o que vive. Então, você acha que uma pessoa que profetiza... Acha não, né? Uma pessoa que profetiza é uma pessoa que ela passa uma mensagem. Porque a gente vê muito, né? Profeta de... Eu vou usar o termo aqui só para contextualizar. O profeta de Instagram, tá? Uhum. Que é o cara que vai lá e ele adivinha o seu CPF. E aí ele faz tal coisa. Qual é a relação do profeta real com esse tipo de profetagem, vamos dizer assim? Essa é a grande diferença, porque quando o apóstolo Paulo ele ensina sobre a profecia, nós entendemos que a profecia é o ofício do profeta, né? Como Paulo diz, ele deu uns para profetas, outros para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas. Uhum. Isso não fala sobre o dom de profetizar. Então, nem todos que profetizam, que falam em nome de Deus, são profetas. É aí onde está a confusão. Não é porque diz assim diz o Senhor, é considerado um profeta. Então, tem pessoas que têm o dom de profecia, né? Por exemplo, você vai estudar as escrituras, você vai ver que no momento o rei Saul profetizou, mas ele não era profeta. Ele entrou num ambiente onde os profetas estavam profetizando e ele começou a profetizar, mas ele não era considerado um profeta. Então nós temos que diferenciar o dom de profecia do ofício do profeta. Top. Você acha que hoje existe... se for um pouquinho polêmico, você pode me falar, tá? Não, tô tranquilo. Mas você acha que existe um mercado da fé hoje? O que eu quero dizer com isso? Pessoas que performam uma espiritualidade, mas sem viver essa transformação real? Com certeza. E, na realidade, eu respondo essa pergunta, Rodrigo, com tristeza no coração. Porque é uma mercantilização, né? Da fé. E as pessoas acabam usando o dom. Quando lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 1, Jesus ele é levado pelo Espírito para o deserto. Ok? E quando ele é levado para o deserto, ele é tentado pelo diabo. E ali a primeira tentação é: transforme as pedras em pães se tu és filho de Deus. Uhum. Qual que é a proposta? Usa o teu dom para comer. Ok? Eu vejo que muitos hoje usam o dom para comer.
profetizam com uma mão e com a outra estão esperando um dinheiro. O dom não é para comer. O dom é para edificação do corpo de Cristo. O dom é para abençoar a igreja. O dom é para que a igreja receba do Senhor. Então, eu não como do dom, eu como de Cristo. Eu sou sustentado por Deus. Então, o profeta, ele é sustentado por Deus. Ele não pode usar o dom para comer. Então, essa tentação, eu vejo que muitos têm caído nela. Transformam pedra em pão. Então, eles usam o dom, né? E, às vezes, viram um malabarismo, um show, né? Pirotécnico de exibição, né? Na realidade, a palavra correta é exibicionismo. E a partir desse exibicionismo de dons, arrecadação e por aí vai. Isso é triste. Mas vale ressaltar, Rodrigo, que existem muitos homens sérios. Demais. Muitos homens que estão realmente pregando a palavra de Deus, dedicando sua vida, né, a Jesus e fazendo a coisa da maneira correta. O nosso intuito aqui é aproximar as pessoas de Cristo, não é, Sim. Olhar para... A gente vai falar muito sobre isso hoje aqui. E não afastar, pelo contrário, né? Eu falo isso porque... teve uma passagem nossa assim que a Adriana, ela começou em 2021, se eu não me engano, começou a fazer algumas lives de oração. E essas lives, cara, assim, surreal, inacreditavelmente, davam 15 mil pessoas, 16 mil pessoas, 3 horas da manhã. Que legal. 3 horas da manhã. E ela não entendia nada. E ela não entendia nada, literalmente. Ela tinha acabado de começar a ler a Bíblia. Ela tinha acabado de começar a ir na igreja. Ela estava iniciando a caminhada cristã, assim. Então ela entrava para as lives e aí ela trocava Jó com Jacó. Abraão virou, sei lá, trocava nome e tudo mais. Ela não sabia contar. E ela terminava frustradíssima. Quando ela abria as directs dela, tava lá: meu Deus, a sua live de hoje transformou a minha casa. Meu Deus, a semana passada a sua live mudou minha vida. E a gente começou a receber, do mesmo jeito que comentários positivos, muitos comentários negativos do tipo: vocês estão usando o nome de Deus para vender. Tipo, vocês estão usando o nome de Deus para branding. Vocês estão usando o nome de Deus para gerar engajamento. E aquilo entristeceu muito. Só que a gente começou a olhar para o mundo e a gente viu muito isso, né? A gente viu que, assim, cara, tem gente que faz isso. Sim. Né? Deixa eu pensar na pergunta certa. Eu prefiro... Não é mais benéfico alguém que fale de Jesus, por mais que aquela pessoa não tenha uma boa intenção, mas ela esteja falando, eu quero entender mesmo, tá? É uma dúvida real, do que uma pessoa que se cala? Assim, Rodrigo, o que acontece? Eu aceitei a Jesus no dia 11 de outubro de 1998, ok? Eu comecei a pregar no dia 12. Cara, eu me apaixonei, cara. Eu encontrei Jesus, eu sou o improvável, né? Eu com 15 anos eu levei um tiro na cabeça. Que isso? Eu não sabia disso, não. Levei um tiro na cabeça com 15 anos de idade. E com 16, cara, eu encontrei Jesus, né? Eu tinha acabado de voltar do Vaticano ali, eu era saxofonista, né? Fazia parte de uma banda de música, toquei pro Papa João Paulo II. Tinha acabado de voltar de uma turnê na Europa ali e levei um tiro. Escapei de uma forma miraculosa e me apresentaram o plano da salvação. Eu aceitei a Jesus como meu Salvador, cara, e o que é que eu faço com isso? Eu decorei João 3,16. João 3,16. Tem até um jogador famoso aí que estava sendo criticado, né, de futebol americano. Que ele escreveu. Sim, ele escrevia sempre. João 3,16 e bombou na internet. Sim. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu decorei, cara, esse texto. E eu entrava no trem, eu entrava no ônibus, Rodrigo, e dizia: bom dia, gente. Meu nome é Rafael Conrado. Eu vim falar de um amor que impactou minha vida. Eu vim falar de alguém que transformou. E, cara, eu não era um teólogo, eu não fiz seminário, mas eu estava apaixonado. Então, tipo assim, eu acredito, eu não faço apologia contra os estudos. Estude, se capacite. Só que Deus, ele está buscando os disponíveis. Porque os preparados, às vezes, estão causando tanto problema, irmão. Eles se acham tão bons que eles causam muito problema, é muita crítica. Tá ficando chato, cara, de verdade. Tá ficando chato.
Os discípulos de Jesus se incomodaram um dia, chegaram para ele, estão pregando ali em teu nome. Jesus disse, cara, deixa eles pregar, meu irmão. Quem comigo não espalha junto, então deixa pregar, deixa falar. Eu acredito, Rodrigo, que um coração queimando, apaixonado, né, como o da Adriana, se converteu ali, estava querendo falar, né? As pessoas param numa crítica, param num jeito de falar, num jeito de vestir, né? E acabam perdendo a essência do coração, vendo a paixão que está naquele coração. E Jesus ele nunca nos chamou para religião. Você que está nos assistindo aí, cara, ele nunca te chamou para religião, cara, ele te chama para um relacionamento. Jesus não é crente, Rodrigo. Jesus não é católico. Jesus não é espírita. Ele é santo, cara. Ele é o Filho do Deus Altíssimo. Então, quando nós seguimos ele, cara, nós vamos ver a simplicidade, a verdade, a pureza. E na caminhada, nós vamos aprendendo. Só que ele não nos descarta, né? Um certo dia, Pedro cometeu um erro, né? Jesus estava falando que ia ser crucificado, que ia sofrer. Pedro diz, isso jamais vai te acontecer. Eu acho que ali, naquele dia, nasceu a teologia do coach, né? Porque... Fala mais sobre isso. A teologia coach, porque a teologia coach ensina que um filho não pode sofrer. Então, Pedro, ali em Mateus capítulo 16, quando Jesus fala... Porque assim, veja bem, eu vou contextualizar. Jesus acaba de perguntar, o que estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos estão dizendo que tu é um dos profetas aí. E vocês? O que é que vocês estão dizendo? O que é que vocês pensam de mim? Aí Pedro, ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, opa, para que alguém entendeu. Jesus, nesse momento, Rodrigo, Jesus fala o seguinte, Pedro, sobre essa rocha eu edifico a minha igreja. Foi meu pai que te revelou isso. Essa revelação não veio da terra, veio do meu pai. E é sobre essa revelação que eu começo a minha igreja. Ou seja, Jesus não fala de começar a igreja, e vale ressaltar, Rodrigo, que é a primeira vez na Bíblia, é a primeira vez nas Escrituras que a palavra igreja é mencionada. Ok? Quando alguém diz, tu és o Filho. Ou seja, Jesus ele começa a igreja não em milagres, não em prodígios, em maravilhas, mas em paternidade. Quando alguém disse, tu és o Filho. Porque a maior missão de Jesus, cara, foi revelar o Pai. Paternidade. Paternidade é a vida de Deus. Paternidade é a mensagem do Evangelho. Então, quando Pedro diz isso, Jesus diz, cara, você entendeu, meu Pai te revelou. E é sobre essa rocha que eu edifico a igreja. Quando Jesus diz isso, ele logo completa dizendo, então, deixa eu falar para vocês aqui. Eu vou sofrer. Eu vou padecer, eu vou morrer. Pedro acabou de ter uma revelação. Como que o Filho de Deus vai sofrer? Não pode. Aí eu brinco que nasceu a teologia coach, né? Que um filho não pode sofrer, que quem é pobre quem é pobre é amaldiçoado. Porque, cara, a pobreza não está na falta de dinheiro, está na falta de conhecimento de quem Deus é. Isso que você falou é muito forte, porque eu até anotei aqui, porque é algo que me incomoda. Eu vou te fazer uma provocação aqui, tá? Pode ficar à vontade, irmão. O que me incomoda? Algumas pessoas que pregam e que vivem algo do tipo, cara, se eu tô sofrendo, eu tô mais próximo de Jesus. Outro erro. Então, são os dois extremos. Eu vejo esse extremo do tipo, tô no processo. Outro dia a Adriana ligou para uma amiga nossa, e aí, como é que tá? Tô no processo, né? Vivendo aqui os desafios. Aí a Adriana, na hora, cara, eu abri um sorriso, porque a Adriana, eu tava do lado dela, ela falou assim pra amiga, falou, olha só, tem que ver se é de Deus mesmo, tá? Porque viver no processo esse tempo todo, às vezes você que tá fazendo coisa errada. Você que tá negligenciando algo que você poderia estar fazendo. Sim. Vê se é de Deus mesmo, vê se é o processo mesmo. Concordo. Então, existe esse ponto da pregação de, cara, eu vou sofrer para sempre, então eu tô sempre sofrendo e eu tô mais próximo de Jesus por isso. E tem o outro lado, mas o sofrimento é o sofrimento por Cristo, é o sofrimento pelo Evangelho. Exato, então, mas as pessoas não conseguem discernir isso. E se enfatiza muito isso, o sofrimento, porque do outro lado existe a teoria da prosperidade. Em que sentido? Cara, você chega numa igreja, o cara tá lá
falando do ofertório, fazendo ofertório. Não, porque semana passada, irmãos, eu dei $200 e no outro dia de manhã tinha $700 na minha conta. Irmão, desculpa. Eu ia... Deus virou agiota agora, né? É isso. Então, eu entendo a pessoa que fala, não, isso não é Deus e nem isso é Deus. Só que ela vive uma gangorra. O que você pensa sobre isso? Cara, eu penso que, na realidade, a fé... Deus não te deu fé para conquistar. Deus te deu fé para conhecer. Hebreus fala que sem fé... Hebreus capítulo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé... A igreja, ela mercantiliza a fé quando ela leva as pessoas a dar 1.000 e recebe 10.000. Uhum. Deus nunca prometeu isso. E é muito comum, né? Muito comum. A fé, cara, é um meio pelo qual eu me aproximo e me relaciono. E é impossível alguém andar perto de Deus e não ser abençoado. É. Só que nós precisamos definir bênção. Defina bênção. Quem tem uma Ferrari é abençoado? Quem tem um apartamento na praia é abençoado? O que é? Defina bênção, cara. Então nós precisamos mudar primeiro o conceito de bênção. Entender o conceito de ser abençoado. Outro dia eu entrei, Rodrigo, e veja bem, cara, eu não quero aqui fazer uma apologia à pobreza. Eu quero que você seja bilionário. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. E a maioria das pessoas que eu conheço são dominadas pelo dinheiro. Prosperidade não é ter, prosperidade é desfrutar. E quando você fala sobre pessoas que são dominadas pelo dinheiro, eu sei que tem muitas pessoas que nem são ricas, mas são dominadas pelo dinheiro. Justamente, porque na realidade não é o quanto você dá, é o quanto você retém no coração. É quando o dinheiro tem teu coração. Tem gente que não tem o dinheiro, mas o dinheiro tem o coração dela. Faz sentido? Não? Demais, demais. Mas fala mais sobre isso, fala mais sobre a riqueza. Eu já ouvi muito. Porque irmãos, ter uma Ferrari... Cara, às vezes o cara da Ferrari é 1000 vezes mais cristão que você que está no púlpito falando. Justamente. Ou não. Mas não é aí que tá. A definição não tem que ser pelo carro que o cara tem, pelo relógio que o cara tem, pela roupa não que o cara é. veste. Na realidade, você tem que ser quem Deus te fez para ser. O problema é quando você quer ser quem você não é. Por exemplo, desculpa, você que vai assistir esse podcast vai se chatear comigo, né? Mas desculpa, você que vai numa Chinatown e compra uma Louis Vuitton falsa, cara, o que você está querendo mostrar? Faz sentido? Demais. Então assim, aí o cara vai e compra um Rolex falso. Acho que esse deve ser um nível mais não absurdo. Faz sentido. Na minha cabeça não faz sentido. Outro dia eu ganhei um relógio, né? Um relógio muito bom. Inclusive um Rolex. Eu ganhei um Rolex e eu descobri que ele é falso. Eu nunca mais usei. Ah, Rafael, isso é orgulho. Não, cara. Eu disse, cara, pra que eu vou usar um relógio falso para mostrar que eu tenho o que eu não tenho? É isso. Se você não pode comprar uma Louis Vuitton, uma Prada, sei lá, não vou falar o nome de marca, né, de graça aqui, mas tipo assim, se você compra o que você pode, seja quem você é, desfrute do que você tem, entendeu? Porque eu vejo que a humanidade às vezes sofre de uma síndrome chamada síndrome de Caim. Gênesis capítulo 4, a Bíblia diz que um irmão matou o outro. Por quê? Caim matou Abel. Por quê, Rodrigo? Porque os dois foram diante de Deus, um foi aceito e o outro foi rejeitado. O problema de Caim não foi ser rejeitado, foi ver o outro ser aceito. O problema de muitos não é não ter uma casa própria, é ver o outro comprar. Não é não ter uma Ferrari, o problema é quando o outro tem. E as pessoas não sabem lidar com a inveja. Então eu acredito que a prosperidade, cara, está muito mais relacionada ao Salmo 23, quando Davi diz assim, o Rodrigo: o Senhor é meu pastor, não sinto falta de nada. O próspero é satisfeito, cara. O próspero, ele tem Deus como pastor. Ele vai passar todas as fases da vida dele na presença de Deus, alegre, satisfeito, desfrutando. Paulo, ele ensina, ele diz assim, cara, eu sei ter em abundância e eu sei viver
na escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu sei passar dificuldade, cara, e eu sei ter muito. Tem gente que sabe ter muito, mas não sabe ter pouco. Tem gente que não consegue, porque depende do que tem. Eu não dependo do que eu tenho, porque eu sei quem eu sou. Então a falta de identidade faz a gente se comparar. E a internet hoje está trazendo essa comparação. Porque ninguém posta derrota, né? É só vitória, aleluia, amém. Isso, ninguém posta derrota. Então, tá virando a comparação. E eu acredito que a prosperidade está mais relacionada à satisfação, a você ir conquistando passo a passo, pela fé, andando e sendo grato. Porque se você não for grato pelo que você tem, você nunca terá o que você deseja. Exato. Faz sentido para ti? Perfeito, perfeito. Eu costumo falar com a Adriana que assim, o nível de prosperidade ele é medido com quem a gente era antes e quem a gente vai, né, nos transformando com o tempo. Sim. Então eu olho assim para alguns momentos e eu fico pensando, né, sobre isso, sobre essa eu vou usar a expressão que você trouxe aqui, né, da teologia coach, da ideia de que, embora, vamos lá, ressalto aqui. Eu quero deixar claro que eu não sou contra os coaches, tá? Isso que eu ia falar. Meu problema não é, eu não sou contra o coach, eu sou contra aquela teologia distorcida que mistura, né, o coach com a religião. E aí vai essa... É completamente distorcido. E aí é um outro ponto também, que eu acho que muitas figuras religiosas mesmo, né, elas têm muito preconceito com o trabalho do coach, justamente por não entender o que é o coach. Isso. A gente falou sobre isso aqui no episódio com o Jerônimo, que é um coach que é sensacional, um cara justamente. Que, irmão, já mudou a vida de milhares e milhares de pessoas no mundo. Então, assim, as pessoas não entendem e trazem isso. Mas eu estou usando a terminologia aqui só para exemplificar. Tá, e eu vejo isso acontecendo e eu falo assim, cara, se Jesus estivesse aqui, sentado com a gente na mesa aqui, nos dias de hoje, e fazendo uma avaliação. Ele pegou ali, abriu o seu laptop, abriu seu Cloud Code, seu chat GPT, suas coisas, e ele está fazendo uma avaliação, está criando algumas coisas ali. O que mais incomodaria Jesus se ele estivesse aqui entre nós hoje? Dentro da igreja, no comportamento humano, para onde a humanidade está indo, para onde os líderes das nações, líderes das famílias, líderes da igreja estão caminhando? Eu consigo responder essa pergunta claramente por conta de uma oração que Jesus fez. Porque baseado na oração que ele fez, aponta para o desejo dele. Ele fez uma oração dizendo assim, Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo. Então eu acho que o que mais incomodaria, o que mais incomoda Jesus nesse tempo é a desunião. É a falta de, de compreensão, é a falta de alinhamento entre as pessoas. Essa divisão, Rodrigo, o preto e o branco, o pobre e o rico, entendeu? Essa divisão, as pessoas ficam se comparando e inveja. Isso é o que mais causa repúdio, na realidade, no coração de Deus, porque Jesus ele morreu para que nós fôssemos um, entrássemos num entendimento de que é por ele e para ele são todas as coisas. Eu acredito que, no meu ponto de vista, por essa oração seria isso. E você pensando no sentido assim do pastor, se você pudesse pensar hoje assim, cara, os pastores eles estão entrando muito numa guerra. Você falou de uma dicotomia aqui, né? Poxa, essas brigas, essas disputas, elas não levam ninguém a lugar nenhum e não levam e mais afastam as pessoas da igreja. Sim, né? E como a gente pensa no mundo, vamos dizer assim, num cristianismo saudável, né? Num cristianismo que realmente faça diferença no mundo, eu vejo muito combate, é normal, mas eu vejo muita ignorância, muitas vezes. Por que eu estou dizendo isso? Chega em época de eleição, por exemplo, a igreja evangélica, ela se divide, não, ela vai para um lado e o mundo vai para o outro. É quase isso. Então, olha, se você é do mundo, a expressão do mundo é, as pessoas que não são convertidas e tudo mais. Um exemplo, são esquerda. Não, e se você é evangélico, você tem que ser direita, você tem... E aí as pessoas não têm a menor ideia nem do que é esquerda, nem do que é direita, nem do que isso vai gerar de impacto na vida delas, e elas compram uma ideia do seu líder. Quem é o líder?
Jesus? Não, o pastor. É quem está com o microfone. E muitas vezes o pastor, ele não tem musculatura para ser uma liderança. Eu queria falar sobre liderança com você. E aí, lógico, muitos, meu Deus, a grande maioria que eu conheço, esmagadora, são pastores sensacionais. Você é um cara sensacional. Tantas pessoas que a gente conhece em comum que, cara, fazem trabalhos. Há quantos anos? Há quantos anos você está nos Estados Unidos já? 15 anos. Quantos anos você está no Kansas? Cara, lá jogado no meio dos Estados Unidos, um lugar... Na geladeira, né? Literalmente na geladeira. É isso. Então, assim, cara, são trabalhos, assim... sensacionais, que fazem diferença. Mas existe o outro lado de liderança. Se a gente for encarar um líder de uma família, ele tem que... Cara, um líder ele não é uma pessoa comum. Ele não pode ser uma pessoa comum. Não. Porque senão ele não é um líder. Um líder ele tem que ter renúncia, um líder ele tem que ter musculatura de resiliência. Líder. Ele é líder. Ah, mas eu não vou... Então você não é líder, irmão. Ponto final. Ah, mas eu sou pastor. Cara, eu hoje... Concorda? Se eu quiser abrir uma igreja hoje, o Rodrigão Church, eu abro. Vai bombar. E aí? Você entende? Qual é o critério, como que funciona isso? E partindo pro princípio de liderança, como é que você vê hoje tantos pastores sem pastores, tantas pessoas com voz... uma chave aí, tá? Pastores sem pastores. Isso é uma chave, tantas pessoas que têm um megafone na mão. E que estão conduzindo uma manada de pessoas que estão ali, cara, ouvindo o que a sua liderança está falando, mas estão conduzindo para um lado que talvez não seja o ideal, o lado cristão da coisa, sabe? Você falou um ponto muito interessante, Rodrigo, que a maior estratégia das trevas, melhor do que destruir, é dividir. Ok? Melhor do que destruir é dividir. Então, essa divisão, essa dicotomia que você falou, realmente é para o reino das trevas é mais benéfico que eles estejam divididos do que a gente aniquilar com eles. Porque um reino dividido, ele não subsiste. Então, uma família dividida, uma igreja dividida, entendeu? Uma empresa dividida, não vai crescer, não vai subsistir, tem prazo de validade. E eu vejo que é uma estratégia. E nós precisamos entender que nós temos que combater essa estratégia como? Deixando de lado as nossas diferenças, né? De esquerda e de direita, de ideologias. Cara, nós precisamos entender que o mundo só vai ser realmente 100% governado de uma maneira justa quando Cristo voltar. Ponto. Pode ser quem for. O mundo não é justo, né? Não. Nenhum político que estiver no governo vai governar com justiça. Mas é porque não consegue, não tem né? como. A gente entra não tem como, porque é um sistema que já é corrompido. Então, tem que, com certeza, a pessoa que está no governo vai se dobrar vai fazer algumas concessões. E eu falo muito isso sobre liderança, porque eu vou te dar um exemplo. E aqui eu vou pegar no seu pé, no Rafael Conrado antigo. Em algum momento você perdeu a liderança sobre a sua boca e você engordou. Sim. Hoje você está 45 quilos abaixo. Quase 50 quilos abaixo. Isso aí isso é liderança. Isso é governo. Estou lutando e estamos vencendo. Isso, né? É isso. É você identificar e resolver no processo. Se o seu conhecimento não virou produto ainda, você está subutilizando o que construiu a vida toda. No ARM, nossa mentoria, a gente estrutura isso com você. Você pode marcar uma reunião estratégica comigo, olho no olho, para a gente entender se é o momento de caminhar juntos. É só clicar no link aqui embaixo. Tem alguns pecados que são mais pecados que outros. Então eu queria entender um pouquinho sobre isso. Por exemplo, o pecado... Cara, onde entra a gula? Onde entra a traição? A fofoca. Onde entra a fofoca? A mentira. Onde entra a mentira, a maldade? Tem níveis? É um multinível de pecados? Como que funciona? Parece que a igreja, parece que as lideranças, elas determinaram o pecado de traição como o número 1, né? Tipo assim, quando é traição, quando é pecado na área sexual. Só que assim, cara, falar mal do irmão é pecado, entendeu? Você mentir é pecado, você caluniar é pecado. E a gente não existe nível. Pecado é pecado, acabou, irmão.
Nós precisamos nos arrepender e realmente entender que a graça de Jesus, o sangue de Jesus, nós precisamos entender que esse lugar de arrependimento é para todos. Só que nós precisamos realmente tomar cuidado com essa liberação, ou se tornou vulgar, né? A condição não, isso aqui não é as concessõezinhas, pecadinho, né? Isso, as coisinhas. Isso vai gerando uma lacuna, um buraco gigante que vai trazendo um caos na igreja. E né? não que a gente fique livre dos pecados. Todo dia a gente vai lutar. Exato. Todo você vai dia lutar, a gente vai entendeu? Mas a questão é o que eu prego a partir do momento em que eu sou uma liderança. Justamente. E é o que eu falei, o profeta, ele precisa viver o que ele prega. Então, hoje em dia, Rodrigo, nós estamos vivendo um tempo difícil. Por quê? Porque hoje em dia, com a informação, né, inteligência artificial e todos esses artifícios, todo mundo tem acesso. Então, hoje, todo mundo virou especialista. Demais. E aí, o que acontece? Cada denominação quer ter a sua razão, cada um quer ter... a briga hoje é teológica, né? A briga hoje é tipo assim... É nas entrelinhas, né? Cara, o que nos une é maior do que o que nos separa. Uhum. Nós precisamos nos unir na mesma causa, que é Cristo. Entendeu? O evangelho do reino de Deus, a cruz. Vamos pregar Jesus, vamos pregar o reino de Deus. Vamos deixar as picuinhas de lado e nos unir com um propósito. Então, hoje em dia, virou um caos, porque todo mundo quer dar uma opinião. Todo mundo quer ter razão. Então, eu tenho pregado muito sobre os dias de Noé, né? Mateus 24, 37, né? Mateus 24, 37, Jesus fala que os últimos dias serão semelhantes, Rodrigo, aos dias de Noé. Então, se Jesus está falando, cara, é porque vai acontecer. Jesus disse, os últimos dias, os dias que se aproximam à minha vinda, serão semelhantes aos dias de Noé. O que significa os dias de Noé? Os dias de Noé, só para você entender, nos dias de Noé havia um caos na terra. Desordem, desrespeito. Paulo, ele descreve em 1 Timóteo capítulo 3, dias difíceis, dias em que as pessoas seriam amantes de si mesmas. Olha só, cara. Um amante de si mesmo, ele não tem espaço para amar mais ninguém. Entendeu? Caluniadores, mentirosos, presunçosos, desonrosos aos pais e às mães. Cara, então é uma sociedade com o coração distorcido. E Jesus diz, cara, vocês precisam se posicionar nesse tempo. Então, o que é que Noé fez? A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 11, versículo 7, que Noé, nesse tempo difícil, Deus falou com ele e ele construiu uma arca. E aí é interessante que você vai ler o texto, as escrituras sagradas, está dizendo assim, que Noé ouviu a Deus pela fé. Que não tem como ouvir Deus sem ser pela fé. Então, a fé não é para conquistar coisa, é para ouvir Deus. Okay? Ele escuta pela fé e ele obedece. E ele constrói o quê? Uma arca. Para quê, Rodrigo? Para salvar a sua família, cara. Olha só. Um homem construiu uma arca para salvar a casa dele. Eu escrevi um artigo na internet e eu falo justamente sobre isso. A mesa é a arca do fim dos tempos. Assim como Noé construiu uma arca para salvar a família dele, construiu uma mesa para salvar a sua. Nossa. Esse objeto que nós estamos aqui, cara. É o lugar mais vazio da casa hoje. Por quê? Porque isso aqui é a arca. É aonde nós trazemos de volta a família. É onde Noé fez, num tempo de caos, de crise, Noé fez um arca e a família ficou junto. Entendeu? Eu preguei outro dia numa conferência com as 4 mulheres mais importantes da Bíblia. Eu perguntei para a igreja. Tinha ali 700 pessoas, ninguém acertou. As 4 mulheres mais importantes? Mais importantes da Bíblia. Você quer arriscar? Não. Todo mundo falou. Esther, Maria, né? Ruth. Ninguém acertou. Sabe por quê? Porque as 4 mulheres mais importantes da Bíblia, o nome delas não está nem escrito.
Porque nós estamos procurando mulheres relevantes, mulheres empoderadas. Mas as 4 mulheres mais importantes da Bíblia não são nem citadas. É a mulher de Noé e as 4 noras dele, cara. Se não fossem essas 4 mulheres, o mundo não existiria. Já parou para pensar nisso? Se essa mulher não fica com o marido, porque o marido chega em casa e diz: ó, eu escutei um projeto, Deus mandou fazer algo. O quê? Um barco. Que é isso? Não é um negócio gigante que vai chover. Aqui? A Bíblia diz que não havia chovido sobre a terra. Então veja bem, o homem vem com um projeto louco. Quantas vezes você chegou com um projeto louco para Adriana? Meu amigo. E eu para a Aline também. O meu maior segredo, irmão, se chama Aline Conrado. Quero deixar publicamente aqui gravado. Meu maior segredo se chama Aline Conrado. Entendeu? Mulher sábia, mulher que, sabe? Muda tudo, né? Então essas mulheres se posicionaram, a mulher de Noé e as 4 noras, e ficaram dentro de um projeto louco, mas que Deus falou para Noé. E aí depois reconstruíram o planeta. O planeta Terra foi reconstruído por mulheres que não estavam nos holofotes. Noé trouxe a visão. Beleza? Justamente. Hoje em dia, a gente tem uma distorção em relação ao que é provisão. A gente olha muito, que nem você falou, né? Pô, a internet é incrível, cara. Democratizou, todo mundo faz. Agora com o chat GPT, tá uma chat GPTização do mundo. Todo mundo faz e se acha um gênio e cria conteúdo e tudo mais, mas não vive aquilo. A grande questão é, a gente vê muito na internet, a gente vê muito nas redes sociais, pessoas se posicionando em relação, cara, homem tem que ser provedor. Aparece o cara, não, porque eu saio 5 da manhã, porque eu tenho que sair para caçar. Caçar no sentido, cara, meu trabalho, e tá tudo bem. Sai 6 da manhã, volta 11 da noite, isso é um homem provedor. Cara, talvez você só tá cansando. Talvez você não tá... A visão da provisão, ela tá longe disso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o homem... 2 temas. A provisão, o que é um homem provedor? O homem que tá à frente na provisão e a mulher submissa. Pronto. Onde entra a visão de mulher submissa e homem provedor? Na realidade, isso é um dos maiores caos na sociedade hoje, tá? Vale ressaltar que isso é um dos maiores caos na sociedade hoje, é essa condição da provisão e da submissão, né? O papel da mulher e o papel do homem. Porque o que acontece? Primeira coisa que nós precisamos entender é o conceito de provisão. Provisão não é trazer dinheiro, é trazer visão. Boa. Entendeu? Tem gente que traz dinheiro, mas não traz visão. Dinheiro sem visão não leva a lugar nenhum. Entendeu? Dinheiro sem visão, cara, o que é que você vai fazer? Então, todo recurso precisa de um propósito. Todo propósito precisa de um recurso. Só que assim, o recurso está dentro do propósito. Rodrigo, eu nunca corri atrás de dinheiro. Eu me alinho com o propósito. E o dinheiro corre atrás de mim. Se você está... Eu creio muito nisso. Deus cara, prometeu, o Rodrigo, para Abraão. Deus senta com Abraão e Deus diz assim: Abraão, é o seguinte, cara, eu vou abençoar quem te abençoar. Eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E Deus diz para Abraão: Abraão, as bênçãos te seguirão. Não sou eu que vou atrás delas. É elas que vêm atrás de mim. Eu me alinho com Deus, eu me alinho com o propósito eterno de Deus e as coisas vão me alcançar. Então, provisão, cara, é trazer visão. Então, não é sobre o homem trazer dinheiro, a mulher trazer dinheiro, é sobre a clareza da casa, da visão, para onde nós estamos indo. E o homem tem esse papel. O provedor, o Rodrigo, é o atalaia. O atalaia numa guerra é aquele cara que vê. Tá vindo uma guerra, o atalaia é aquele que está em cima do muro. Boa. Ele está em cima do muro, tá vendo um ataque. O homem é esse cara. O atalaia. A mulher pode trazer recursos. A mulher pode também trabalhar. Contanto, existe um texto em Provérbios 31 que fala da mulher, né? De uma mulher que produz, de uma mulher que prospera, de uma mulher que cresce. Só que as pessoas esquecem que essa mesma mulher, ela é louvada pelo marido. Os filhos estão ao redor da mesa. Você pode crescer fora, contanto que você edifique dentro. Nenhum sucesso fora justifica um fracasso no lar.
O que eu estou vendo é as mulheres crescendo fora e perdendo lá. Crescendo do lado de fora, prosperando, influenciadoras, sabe? Gestoras, empreendedoras, e são horas, e os filhos se perdendo. E o marido, e os casamentos indo embora. Cara, o que adianta? O cara é bilionário, tá no 5º casamento. Cara, nada contra que você casou 5 vezes, mas até quando? Cara, tem um discurso que me entristece profundamente, assim, que é o discurso de assim, olha, eu fui casado já 3 vezes. Pô, então não deu certo? Não, deu super certo. Deu super certo enquanto durou. Não, cara, que deu super certo. É um discurso de amenizar o erro, amenizar a derrota. É lógico. Existem casos em que um casamento ele vai acabar. Existem esses casos. Tem um filme muito legal, para quebrar um pouco aqui o gelo. Não sei se tu já assistiu esse filme, o Clique. Não, é que eu tô lembrando do vídeo que você me mostrou agora há pouco do Leônidas. Deixa isso pra lá. Quem já viu esse vídeo do Leônidas? Como é o nome dele, o humorista? Thiago alguma coisa. Thiago Ventura. Para muito dessas bom, confusão, Leônidas. Para dessas confusão. Então, assim, o Clique fala muito... É um filme antigo, né? Acho que aquele Adam Sandler, né? Ah, sim. Que o cara ele tem um controle remoto que ele consegue acelerar a vida dele. Então as coisas chatas, levar o cachorro para passear, trocar o filho, ele apertava o controle e acelerava. Só que ele ficou bilionário. Só que quando ele apertou tão rápido que ele perdeu a vida dos filhos. A vida de verdade. E aí quando ele estava lá na mega empresa, multimilionário, a mulher dele, quando ele acordou, né, ele apertou o clique, passou muito, a mulher dele já estava com outro homem, meu Deus, cuidando cara, dos filhos dele, né, cuidando da casa dele, e ele prosperando, ele ganha dinheiro. Então, não faz sentido, cara. Nós precisamos entender que família é prosperidade. Família é prosperidade. O extraordinário está no dia comum, né? Cara, não tem como. Nós precisamos entender que os dias de Noé realmente se trata de construir um legado. Sabe o que acontece, Rodrigo? Tem muito cara que diz assim, não, cara, mas você precisa entender que eu estou trabalhando para deixar uma herança. Melhor do que deixar uma herança é deixar um legado, irmão. Você pode deixar uma herança milionária para um filho que não tem legado, ele vai botar a perder. Mas você pode deixar $10, cara, com o filho que você amou, que você cuidou, que você ensinou os princípios. Esse menino vai prosperar e vai multiplicar esses 10 em milhões, cara. Então, melhor do que presentes é a presença. Melhor do que dar coisas. E nisso a minha mulher, cara, tem sido excepcional. Sua mulher é submissa? Demais, cara. Porque o que é mulher submissa? Submissão é estar debaixo da mesma missão. Boa. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Ela não é... Sabe qual é o problema? As mulheres, essa palavra incomoda, porque acha que é estar sujeita, é estar abaixo, subjugada. Não. Ser inferior. Não é. Não é, cara. É estar junto. Estar debaixo da mesma missão. É unir força. Submissão é isso. Então a Aline, cara, a parte mais forte da minha casa é ela. Boa. Eu sou fraco, cara. Cara, tu já viu um homem gripado? Você já chutou o dedinho no cara, móvel? Meu irmão, tu já pariu? A mulher nunca pariu. Não, mulher. E daí? Você já chutou? É que uma mulher não sabe o que é um homem gripado. Aí ela fica falando, não, que parto, que não sei o quê. Eu, hein? Você já sangrou, meu irmão? 5 dias de cada mês. Cara, e elas conseguem o quê? Ela lava, ela cozinha, ela cuida do menino, ela atende o telefone. Cara, um ser desse é sobrenatural, irmão. Deus... É sobrenatural, cara. Não faz sentido. Só que ela precisa de nós. E nós precisamos delas. Deus não deu a mulher porque Adão estava faltando algo em Adão. Não. Deus, quando fez a mulher, Deus fez a mulher para cumprir um propósito junto. Na realidade, quando ele... Servir, né? Isso, ajudadora. Os dois, um servia ao outro. Estar juntos no mesmo propósito. Então, a submissão é isso. Minha mulher, uma vez, cara, ela é muito sábia, cara. Muito sábia. Que pena que ela não quer gravar podcast. Ela não é muito de falar. Vocês tinham que fazer um juntos, cara.
Cara, ela não gosta de falar muito, porque se ela falasse, tem muita riqueza de Deus nela. Então, quando tem muita riqueza de Deus, quando tem muita coisa dentro e a gente não coloca pra fora, o que a gente tá fazendo? Manda um recado pra ela aí, Rodrigo. Alô, Aline, você que tá me olhando, você que tá me assistindo nesse momento. Aline, cadê você? Fala comigo, Aline. Aline, é seu dever, Aline. Te vira, dá um jeito, bora. Faz um podcast com o Conrado. O que eu aprendo com essa mulher... Eu viajava muito, não, vocês são incríveis, cara. Eu viajava muito. E um dia eu cheguei em casa, só dar um exemplo, né, de quem é a Aline. Um dia eu cheguei em casa, cara, e sempre que eu voltava eu trazia presentes. Sempre. Aí eu chegava ali com a mala e os meninos... fazia aquela festa e tudo. Um dia eu cheguei em casa, Rodrigo, ela disse, Rafael... Ela falou bem sério comigo. Para de trazer presente. Aí eu... Que é isso? Ela tá maluca? Para. Eu disse, não, que vou trazer... Não, vou parar não. Vou trazer presente pros meus filhos. Que é isso? Ela então continua. Teus filhos estão esperando a mala, não o pai. Eita. Cara, quando ela falou isso, ela... Deixa eles esperarem você. Nossa, pesado, cara. Isso. Porque às vezes a gente compra com os presentes, né? A intenção é sensacional. Isso, mas a gente acaba perdendo realmente. Ela virou uma chave no meu coração. Então, tipo assim, poxa, cara, eu vi uma mãe preocupada em não perder a conexão do pai com os filhos. Então isso é sabedoria. Então isso é parceria, isso é submissão. Faz sentido pra ti? Demais, demais. E assim, pegando esse gancho assim de dúvidas, né? Genuínas, assim. Outro dia a gente estava num encontro com os mentorados da nossa mentoria no Brasil, e uma delas levantou e falou assim, chorando em prantos, assim, cara, num momento bem importante, assim. Ela falou: gente, vocês falam tanto em ouvir a voz de Deus e eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu não sei o que eu faço. Eu não consigo escutar a voz de Deus. E aquilo, cara, foi chocante. Assim, ela chorando e ela testemunhando aquilo em todo mundo, tentando entender, né? Cara, o que era ouvir a voz de Deus? Porque eu vou te dar um exemplo. Poxa, eu passei por um período no hospital. Você foi lá me visitar. Sim. Até no último dia que eu tava saindo. Pois é, nesse tempo do hospital você não era próspero, então, né? E é isso que eu tô trazendo. Eu vou te falar, eu não escutei. Cara, eu não escutei Deus falando comigo. Mas eu via Deus em cada detalhe. Cara, imagina, sair de uma UTI, né? Não é UTI o nome aqui, mas sair da UTI, cheguei no quarto, cara, a enfermeira que ia ficar comigo era uma brasileira. Qual é a probabilidade, cara, de ter uma brasileira, e que a gente foi descobrir no último dia, que acompanhava a gente há muitos anos, cara, no Instagram. Legal. Você tem noção disso? Cuidado de Deus, né, cara? Então, como Deus fala? Como que eu vou saber que é Deus que está falando comigo? Como que eu sei que o caminho que eu estou tomando, a direção que eu estou tomando, a decisão que eu estou tomando está de acordo com o que Deus quer para minha vida? Geralmente, Rodrigo, a vontade de Deus, sempre que faz essa pergunta para mim, porque é uma pergunta muito complexa e a gente precisaria de muito tempo para responder, mas eu gosto de trazer uma resposta mais simples para que as pessoas entendam rápido. Total. Tipo assim, você quer saber quando é Deus? 90% das vezes a vontade de Deus vai chocar a tua. Quando é algo que está 100% dando certo, maravilha, olha, cara, geralmente não é Deus. Porque a minha alma sempre ela vai guerrear para fazer a vontade dela. A minha alminha ela é manhosa. A minha alminha ela é cheia de desejos. E a vontade de Deus ela confronta, entendeu? Só que a vontade de Deus também, Paulo fala em Romanos, né, capítulo 12, que ela é boa, agradável e perfeita. Na boa vontade Jesus estava fazendo milagre. Na agradável vontade ele estava na mesa partindo o pão. Na perfeita ele estava na cruz. Caramba. Perfeita vontade de Deus é a cruz, cara. É morrer pro teu eu. É morrer para tuas vontades. Só que quando você entra nesse lugar, você vai descobrir que o que você queria não é tão bom como aquilo que Deus preparou para você. Porque Deus diz, cara, eu é que sei
os pensamentos que tenho a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança, para te dar um futuro. Então, nós precisamos confiar que Ele é um Pai bom. Cara, como é que você vê, por exemplo, eu tive esse período no hospital. Eu também, né? Fiquei 12 dias. Você também, um pouquinho antes, né? 12 dias. E, nossa, é verdade, cara. Foi próximo até. Foi. E, cara, você acha que Deus... Vamos lá, entenda a minha pergunta leiga. Você acha que Deus te colocou ali ou Deus... o que Deus queria com aquilo? Qual foi a sua experiência? Você acha que Deus coloca a gente numa situação ruim para que a gente entenda algo? Ou Deus quis que a gente passasse por aquilo por algum motivo? Me explica um pouco. Deus, ele não sai perdendo, né? A verdade é essa. Ele não sai perdendo. Então, em todas as circunstâncias, Deus ele vai tirar uma lição, ele vai ensinar uma lição para nós. Tem situações que Deus nos coloca, tem situações que nós entramos. Boa. Eu costumo dizer que tem deserto que Deus te leva. Por exemplo, esse deserto que Jesus foi levado, Mateus capítulo 3, versículo 17, diz que depois que ele foi batizado, o Espírito levou ele para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Está lá, está escrito. Ou seja, Deus levou ele para o deserto para ser tentado. Mas para quê, cara? Porque, cara, quando você vence uma tentação, você sai com mais autoridade. Uhum. Quando você vence uma provação, quando você vence um deserto, você sai com mais autoridade. Eu hoje, depois desse processo de hospital, dessa situação que eu tenho passado, cara, eu não sei te explicar, mas virou algo em mim. Virou algo na minha mente, sabe? Uma compaixão mais pelas pessoas, mais paciência, entendeu? Mais desejo de viver, mais desejo de aproveitar e de servir as pessoas, entendeu? Então, você que passou por isso, a gente sai diferente. Cara, tem um texto muito massa, cara. Deuteronômio 8 diz assim: eu te levei para o deserto para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, para saber se você guardaria ou não os meus mandamentos. Cara, eu fui meditar, Rodrigo. Eu disse, cara, veja bem, Rodrigo, uma das características de Deus, dos atributos de Deus, Deus é primeiro, Deus é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ou seja, onisciente, sabe tudo. Onipotente, tem todo o poder. Onipresente, está em todos os lugares. Então, na minha cabeça não entrava um ser que sabe tudo, precisa me levar para o deserto para saber de alguma coisa. Uhum. É igual quando ele entrou no jardim, depois que Adão pecou. Adão, aonde está você? Que pergunta é essa, cara? Para que alguém que sabe tudo pergunta? Aquela pergunta é uma oportunidade de arrependimento. Não é sobre ele, né? Não, é a sua resposta. É. Quando Deus te pergunta, não é porque Ele não sabe. Eu até brinco que quando Deus pergunta é igual a imigração dos Estados Unidos, né? Como? Quando um agente de imigração te pergunta, ele está ali no computador. Você já dirigiu nos Estados Unidos? Ele já sabe o carro, a placa, tudo, já sabe o sinal que tu passou. Ele está perguntando para saber se tu vai mentir, cara. Para saber a tua resposta. Eu nunca tinha escutado essa, muito boa. Faz sentido para ti? Muito. Então, tipo assim, quando Deus te pergunta, ele já está aberto o computador ali na tela, irmão, já está vendo tudo. Aí ele pergunta, Adão, cadê você? Eu vim aqui para te ver. Ele sabia que Adão estava escondido atrás de uma moita, cara. Adão responde, não, eu ouvi tua voz e fiquei com medo. Fiquei com medo e me escondi, porque eu vi que eu estava nu. Quem te falou isso? Quem te falou que tu estava nu? Deus está dizendo assim, cara, eu venho aqui todo dia bater papo contigo, tu tá nu todo dia, agora tu vem com essa? Que história é essa? Quem você está ouvindo? Quem está te aconselhando? Quem te disse, cara? Então, a nossa resposta, cara, entendeu? Quando Deus pergunta, é a respeito da nossa resposta. Então, quando Ele diz, te levei para o deserto, não é para Deus saber, é para você saber. Para você saber que você não é a última Coca-Cola do deserto, irmão. Para você saber que você não é tudo que você achava que você era. O deserto é um detox de Deus. O deserto desmascara você, cara. O deserto faz você se conhecer. E se conhecendo, você vai se posicionar. Faz sentido pra ti? Nossa, então, passou um filme na minha cabeça aqui. Então, cara, é isso, cara. Então,
E você sai do deserto diferente, transformado, então é benéfico. Agora, existem situações que você entrou. Essas aí, meu irmão, você tem que sair. Essas aí você tem que se virar, essas aí você tem que dar um jeito. E às vezes a gente entrou, a gente cavou aquilo ali e a gente tá colocando na conta de Deus. Isso, falando assim, olha, não, Deus tá me provando. é o processo, Deus, não, é tudo. E na verdade, é difícil discernir isso, né? Mas assim, mas pra te falar a verdade, cara, quem fez sabe que fez. Sabe. Então, assim, o cara tá botando na conta pra Deus, mas ele sabe que foi ele. No fundo, ele sabe que foi ele. Então, assim, você que está no deserto que Deus te levou, fica tranquilo, irmão, vai dar certo. Você vai sair melhor dessa. E o que você vai fazer com isso, né? Isso, a resposta que você vai dar. É isso, cara, eu acredito muito nisso também. Trazendo os cristãos, um novo convertido, vamos colocar assim, tá? Ou não precisa ser novo convertido, mas alguém que se decepcionou com alguma liderança religiosa, parou de ir na igreja porque, cara, sentiu agredido um dia de culto, ou porque, sei lá, por algum motivo, cara, se decepcionou com a instituição, com as quatro paredes e o seu líder, beleza? Uhum. O que você falaria para essas pessoas? Poxa, eu tô há 6 meses sem ir na igreja. Mas por quê? Não, nossa, fiquei muito chateado com o pastor X, YZ, por isso. Não, o pessoal é muito fofoca, o pessoal... O que você diria para essas pessoas? A primeira coisa que eu falo para essa pessoa é que se ela achar uma igreja perfeita, ela não entre lá que ela vai estragar. Boa. Não existe. Líder perfeito, igreja perfeita. Agora... procure uma igreja perto das Escrituras, uma igreja perto da Bíblia, uma igreja que caminha pregando o Evangelho do Reino. Porque é necessário congregar. O congregar faz parte. O homem que se isola, Salomão fala sobre isso, né? Um dos homens mais sábios que já viveu na terra, né? Ele fala sobre isso. O homem que se isola, ele busca seu próprio interesse e insurge-se contra a sabedoria, né? Então ele é tolo e ele é orgulhoso. Mas se isolar é bom demais também, hein? Às vezes faz um bem danado, hein? Não, cara, não se isola não. Onde você mora, Conrado? No Kansas. Não se isola. Não, cara, mas o isolamento é aquele isolamento de coração. Sim, total. É aquele isolamento de propósito, de tipo assim... Está buscando o seu próprio interesse no sentido de fazer o que eu quero, sem prestar conta, sem ninguém dar conta da minha vida. Então, assim, quando você congrega, quando você faz parte de um grupo que vai te ajudar, é porque ferro afia no ferro. Isso. Entendeu? Eu digo para essa pessoa que se decepcionou, cara, procure curar o seu coração e encontrar um lugar, encontrar pessoas para que você possa ser cuidado, você possa ser amado. E com certeza você vai ser decepcionado de novo. Porque, algumas assim, vezes, né? Porque faz parte, né? Agora, o conselho que eu dou é alinhe suas expectativas. Não vá para uma igreja esperando de um homem. Não vá esperando que aquele homem é o Salvador, né? É o Messias. Então, vá buscando a Cristo. Outro dia chegou um irmão para mim e disse, o culto estava pesado. Eu disse, não, pesado tá você, cara. Você fala assim, abertando na cara, bonito. Eu estou tentando trabalhar isso. Não trabalha não, eu gosto muito disso, cara. Isso aí é o diferencial nos dias de hoje. Isso vem lá eu acho que além de ser cearense, né? O cearense ele é muito assim, é uma característica minha, né? Eu estou procurando ser mais ponderado, mas às vezes não tenho um filtro. Tu diz, cara, pesado tá você, não existe culto pesado. Porque se eu vou para a igreja... E é outro problema, as pessoas têm uma cultura de ir para a igreja buscar... Primeiro, Rodrigo, eu não vou para a igreja buscar Deus. Eu vou levar, porque Deus mora em mim. Quando eu saio de casa, eu digo, Deus, vamos para o culto? Ele habita em mim, cara. Nós somos morada do Espírito Santo. Nós somos casa. Nós somos morada. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, cara. Tá entendendo? Então, quando eu vou na igreja, cara, eu não vou buscar Deus, eu vou levar. Segunda coisa, eu não vou buscar a bênção. Eu vou entregar. Altar é lugar de sacrifício, irmão. Então o povo vai buscar, não, eu vou buscar a minha bênção.
Vou buscar meu milagre. Aí a porta aberta, é milagre, é campanha da... Cara, eu nunca vi 7 semanas para tomar vergonha na cara. 7 semanas para ser um marido melhor. Entendeu? 7 semanas para ser um pai que dá destino, que cuida, que zela pelos filhos. Não, é sempre para ganhar coisa, cara. As campanhas sempre estão relacionadas a conquistar. 7 semanas da vitória, 7 semanas da porta aberta, pro green car, pro carro, pra casa, Aí é muito fácil, entendeu? Né? Então, assim, é nesse ponto que eu tava dizendo sobre o comércio, assim, porque pra mim isso é comércio. E o primeiro princípio para seguir a Jesus, cara, Jesus, você quer vir, cara? Você quer vir? Você quer me seguir? Né? Você quer? Mateus 16 também, lá pro finalzinho. Faz o seguinte: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Esse papo assim, não, Jesus vai levar a minha cruz. Não, ele levou a dele, você que leva a sua, meu amigo. Cada um leva a sua. Entendeu? Jesus vai levar a minha cruz. Vai não, viu? Jesus já levou a cruz dele, você vai levar a sua. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só que quando a gente fala de renúncia, ninguém gosta, né? Renunciar, não. Abrir mão, não. Então, tipo assim, a pessoa que se decepcionou, às vezes gerou uma expectativa errada. Entendeu? Eu sei que tem uma liderança corrompida, eu sei que tem homens manipuladores, existem líderes que estão desalinhados com o coração de Deus. Mas eu acho que cabe ao líder alinhar a expectativa, muito mais do que... Pronto. É papel também do líder. Isso, orientar as pessoas. Orientar as pessoas, cara. Porque o verdadeiro líder não leva a pessoa para ele leva a pessoa a Cristo. O verdadeiro líder não conduz a pessoa a um ambiente que ele domina, que ele manipula, que ele... Não, ele ensina. Tem muitas pessoas que caminham comigo, que hoje tem uma irmã que caminha comigo já há alguns anos, que ela tem empresa, vive em Dubai, vive fazendo negócio por aí. Antigamente ela me ligava. E eu disse para ela, olha, vai chegar um tempo que você não vai conseguir falar comigo, mas tem alguém que está contigo todos os dias. É o Espírito Santo, pergunta para ele. Eu ensinei essa pessoa a falar com Deus e eu disse para ela, sabe uma verdade, o mesmo acesso que eu tenho, você tem. Sério? Clama a ele, pergunta para ele. Hoje em dia, meu irmão, ela está voando e não precisa do Rafael dizendo vai para a direita, vai para a esquerda, porque às vezes o líder gosta disso, né? Me consulta, pastor, eu vou trocar o carro, eu compro o vermelho ou o azul? Cara, me desculpa, mas isso é uma palhaçada. E aí é papel do líder. Me desculpa o linguajar, mas para mim é uma palhaçada. Tipo assim, eu vou trocar meu carro, pastor. Pastor, qual a cueca eu compro? É a Zorba ou eu compro a Calvin Klein? Faz sentido não, cara. Então, assim, e assim, se você pensar, tudo isso parte da instrução, sim, né? Que é papel de liderança. E, inclusive, por que você acha que tem muita gente que... Cara, eu não sei nem te explicar se é um formato de manipulação ou se é um formato de... Cara, as pessoas replicam o que foi feito antigamente, sim, por outros líderes, mas... É impressão minha ou tem muita gente, muito crente, muita gente que está na igreja que teme mais ao inimigo, ou seja, acredita mais no inimigo do que em Deus? É só eu que percebo isso? Não, é outro problema, né, cara? Porque, tipo assim, tem até uma piada que eu achei legal outro dia, o cara contou, que os caras iam passando na estrada, tinha um velho chorando na beira da estrada. Aí o pessoal chegou, o cara está chorando, o cara desesperado chorando. O que foi, cara? Quem é você? Não, eu sou o diabo. E tá chorando por quê? Pra esses crentes, cara. Tudo sou eu. Entendeu? Tudo. Não me deixa. Tudo bota não fiz nada, cara. Tipo assim, cara, tudo, perfeito. Tudo foi o diabo, tudo foi o diabo. Não, cara. Na realidade, cara, na minha vida ele não tem vez. Na minha vida ele não tem voz. Entendeu? Paulo diz, cara, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Amém. Então, eu acho que a gente tem que glorificar mais o nome de Deus. Ah, Rafael, você foi para o hospital, foi um ataque do inimigo. Não, meu irmão. Sabe o que aconteceu no hospital? Porque se for um ataque do inimigo, meu irmão, ele saiu perdendo, porque vidas foram transformadas no hospital, entendeu?
enfermeiras foram transformadas, faxineiros, médicos ouviram do evangelho. Eu estava orando, estava buscando a face de Deus. Então, eu lembro assim, quando a gente ligava para você falou, não, acabei de falar com a enfermeira aqui, tô pregando para ela. Não, cara, a gente quer saber como é que você tá tudo bem. O crente é assim, irmão. A gente tem que, o mar tá pegando fogo, a gente vai comer peixe assado. Entendeu? Nós vamos tirar proveito da situação. Nós vamos entender que todas as coisas, cara, está escrito, Rodrigo. Romanos 8:28, guarda esse texto. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que andam segundo o seu propósito. Então, cara, se eu estou andando no propósito, até o mal é para o meu bem. Até uma situação difícil que aconteceu, tudo coopera. Está escrito e eu acredito na palavra de Deus. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque eu estou andando no propósito. Eu estou buscando agradar a Deus. Então, por exemplo, tem um cara na Bíblia que eu fico até um pouco meio chateado com ele, que é Jó, né? O cara aguentou tanta pressão, meu irmão, que eu chegar na eternidade eu vou dizer, Jó, tu podia ter reclamado um pouquinho, né, cara? Porque o cara elevou o nível. O cara perdeu 10 filhos no mesmo dia, casa caiu, o gado morreu, e o cara ficou leproso, e o cara com um caco de telha na mão dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Como assim, cara? Glorificando a Deus na crise, no caos. Que nível é esse? Entendeu? Então, assim, às vezes, outro dia eu fui orar, a gente passou algumas situações e tudo de tristeza com algumas pessoas e tal. E eu cheguei para Jesus, pô, Jesus, tô triste, fui traído. Ele, é sério que você quer falar comigo sobre traição? Você vai... Tem alguém mais chateado que você aqui nessa mesa, né? Não, você vai... Não tem como a gente reclamar, cara. A vida é bela, cara. Deus nos deu a oportunidade de viver e a gente vai... Não vamos dar glória para Satanás, vamos glorificar a Deus. Porque senão a gente entra nesse muro de lamentações eterna, reclamação. Tudo é ruim, não, porque meu trabalho. Porque hoje tá chovendo. Mas hoje tá muito sol. Rodrigo, a gratidão desbloqueia o sobrenatural. Coração grato, cara. Ele formoseia o rosto. Um coração grato, ele atrai a bênção de Deus. Entendeu? Tem gente que é urubu no céu azul. O céu tá lindo, ele diz, mas tem um urubu. Não consegue celebrar, cara. Não consegue ver a beleza das coisas. Só consegue ver derrota, só consegue... Eu costumo dizer, é cara de prejuízo. Tem cara de prejuízo. Ainda fica um cara de prejuízo. Não, meu irmão. Vamos pra cima. Vamos. Entendeu? Se você é médico, empresário ou já fatura muito bem, mas não tem influência no digital, você está limitado ao seu tempo. E quem não constrói influência hoje, paga mais caro para crescer amanhã. Então no Army, a gente transforma seu posicionamento em produto e escala. Você pode fazer a sua aplicação aqui embaixo no link e a gente avalia se é o seu momento de caminhar junto com a gente. E nos negócios? Como que você vê isso? Tem muita gente que... nós fazemos muito isso. Eu não acredito num negócio que não seja uma extensão da minha casa. Eu não acredito em vender algo, ter uma empresa, criar um negócio que não seja algo que eu acredite de fato e viva aquilo. Sim. Eu, Rodrigo, não acredito nisso. Minha esposa não acredita nisso. Daí veio a expressão que a gente usa, né? Family Equity, que é até o nome do nosso programa aqui, Family Equity Show, que é o quê? Cara, o maior resultado que você vai ter na sua vida profissional é o crescimento da sua casa. Sim. Como assim? Cara, se você tá com muito dinheiro, sua empresa tá prosperando, graças a Deus, tá tudo bem, mas sua casa tá em pedaços, é fracasso. Não justifica, você falou isso antes aqui, nenhum sucesso no mundo compensa o fracasso em casa. Esse é o conceito do Family Equity. Muito bom. Mas eu acho que é também nosso dever levar para os negócios a palavra de Deus, levar para os negócios a vida cristã, levar para os negócios os princípios, valores, visão, caminhar junto da maneira com que a gente vive a nossa própria vida. Como que você vê isso? Eu vejo muita gente que pensa o contrário. Não mistura. Fé é uma coisa, vida cristã, negócio é outra coisa, business é outra coisa. Como que você vê isso? Cara, na realidade, não tem como separar. Eu, Rafael Conrado, não acredito em vida secular. Não, meu trabalho secular.
Não existe isso na vida de um cristão, cara, de alguém que ama Jesus, que anda com ele. Peraí, Jesus, só um minutinho que eu vou fechar um negócio aqui, tá? O senhor espera aqui fora. É porque eu vou falar algumas mentiras aqui para fechar o meu negócio. Aí o senhor não pode estar presente. Porque o negócio que Jesus não pode estar é um negócio ilícito. E aí? Faz sentido para você, irmão? Se Jesus tem que estar de fora do negócio que eu estou fazendo, que tipo de negócio é esse? Jesus faz parte de tudo na minha vida, cara. Tudo. Eu tô no carro. Cara, às vezes eu paro no sinal, o povo acha que eu tô ficando maluco. Boto uma música ali e tô ali. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei. Aí eu começo a chorar, velho. Levanta a mão. E o povo, esse bicho tá louco. Entendeu? Meu irmão, um cristão não é normal. Você acha que ser crente é normal? Você acredita, Rodrigo, que um peixe grande engoliu um homem, ele ficou 3 dias, depois vomitou ele na praia, você acredita? Se eu acredito, sim. Tá na Bíblia, não tá? Isso é normal? Isso não é, quem acredita num negócio desse não pode ser normal. Você acredita que um cara ficou 4 dias morto, depois Jesus chama pelo nome dele, Lázaro, sai pra fora, ele ressuscita, você acredita? A gente não é normal, cara. Então se você quer, não, meu negócio é negócio, fé, não, irmão, não existe isso. Chama Jesus para fazer parte de tudo na tua vida, cara. Você vai ver como tudo vai mudar, entendeu? No meu casamento, eu vou pro quarto com a minha mulher, Jesus fica de fora? Não, meu irmão, entendeu? É a parte que a gente celebra a aliança, entendeu? A aliança foi feita para ser celebrada, intimidade, família, tudo. Ele está em tudo. Sabe, Rodrigo, vou falar algo aqui que é muito interessante. A falta da consciência da presença nos rouba de uma conduta santificada. As pessoas esquecem que ele está presente. Quando eu não tenho consciência que ele está aqui, cara, que ele está em mim, eu começo a fazer algumas coisas. Quando eu penso que ele está só no culto domingo, Deus não me chamou para andar de culto em culto, Deus me chamou para viver de glória em glória, cara. Entendeu? Existe um texto em Levítico 6,13 que diz assim: e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas no versículo 9 diz que o sacerdote toda manhã, Rodrigo, não todo domingo, toda manhã, ele tira cinza e põe lenha. Isso é manutenção. O altar é o teu coração. Toda manhã limpa, cara. Acorda de manhã, limpa o coração. Dá bom dia pro Espírito Santo. Antes de trabalhar, antes de olhar o Instagram, antes de fazer qualquer coisa, diz bom dia, meu amigo. Eu mando um beijinho pra ele. Um beijinho, meu cheiroso, meu lindo. Meu cheiroso. Entendeu? Meu lindo, meu isso, amado. Cara, é isso. Te amo. Às vezes eu levanto e começo a chorar sozinho no quarto, cara. Porque ele está ali. Tá entendendo? Então, assim, nos negócios, cara, eu sento com muitos homens de negócios, cara. Eu sento com muitos homens de negócios e Jesus, ele tem dado uma graça pra gente conversar com alguns irmãos, né, que fazem negócios, que transitam em alguns lugares, e nós conseguimos dar algumas estratégias e tem sido muito especial poder sentar com esses homens e dar direção, porque assim, às vezes o cara realmente vem de uma mentalidade distorcida, que religião, né, porque não é religião, aí é que é o problema. Não é religião, cara. É um reino. É um reino. E um reino, cara, ele precisa conquistar. O reino, ele precisa entrar no business. Ele precisa entrar, cara, na mídia. Entendeu? Ele precisa entrar nas esferas da sociedade. O reino de Deus. A oração que Jesus fez em Mateus capítulo 6 é: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu tenho que levar o reino para dentro da empresa, cara. Entendeu? Eu tenho uma amiga que tem uma empresa ali em Fortaleza, que outro dia eu liguei o Instagram, ela estava lá fazendo um cultaço dentro da empresa. É uma das maiores empresas de confecção ali de Fortaleza. Cara, uma fábrica gigante. Ela juntou, levou a Exla lá para cantar e fez um culto de adoração ao Senhor e gente chorando. E assim vai. Se não dá para fazer um culto aberto, faça um devocional. Leve ele com você para onde você for, na empresa, no carro, na faculdade. Para mim não tem como separar, cara. Não tem como separar. Respondi a tua pergunta, não? Muito mais do que só pergunta. Eu acredito mais também nisso, cara.
Se você pudesse deixar um conselho, vou colocar um conselho, Rafael Conrado, conselheiro, para os pastores dessa geração agora, assim, qual seria? Eu falei lá no início, se Jesus estivesse aqui, o que mais entristeceria Jesus? E você hoje, se você pudesse reunir todo mundo numa sala e falar, pessoal, eu, com a maior humildade do mundo, gostaria de dar um conselho para vocês, e o conselho é esse. Qual seria? Para os líderes, né? Menos performance e mais intimidade. Menos performance e mais intimidade. Vai pro secreto. 2 coisas, intimidade e família. Seja um pai, seja um marido, seja um amigo, seja um irmão. E aí você vai ser um bom pastor. Porque na realidade, às vezes na plataforma a gente funciona muito bem. Mas nós estamos às vezes criando uma crise nos nossos filhos, cara. Porque o filho não vê aquele mesmo santo que ele vê no altar. E aí o menino entra em crise. Se você for ver um estudo, cara, muitos filhos de pastores se desviaram por ver uma incoerência na vida pastoral e particular, né? Isso. Então assim, cara, o pastor Rafael, antes de ser o pastor Rafael, é o pai da Raira, é o pai do Saulo, é o pai da Rebeca, é o marido da Aline, é um irmão, é um amigo, sabe? A gente virou muita performance às vezes, cara. A gente sabe pregar, a gente sabe profetizar, a gente estudou a Bíblia, a gente sabe discutir, a gente sabe, cara, vamos viver o evangelho. Resumindo, vamos seguir a Cristo. Tem alguns irmãos, é muita crítica e pouca compaixão. Sabia que alguns irmãos, se vivessem no dia de Cristo, iam criticar ele. Quando visse ele entrar na casa de Zaqueu. Criticaram ele. Tipo assim, Jesus entrou na casa de Zaqueu, cara. Jesus sentou com a prostituta, conversou com ela. Jesus encontrou com a mulher no poço. Supostamente um judeu não era para estar com um samaritano, muito menos uma mulher, e sozinho. Jesus quebrou vários paradigmas de religião, né? De conceitos conceito de homem e mulher naquela época, né? E Jesus quebrou vários conceitos. Ele vai naquele poço, encontra a samaritana, ele sendo judeu, ela sendo mulher, sozinho. E ali, cara, ele transforma a vida daquela mulher. Então, assim, eu acho que se a gente tiver mais compaixão pelo próximo, né? Olhar com um olhar de misericórdia, se a gente entender que por trás daquela capa há um coração, a gente vai se entender melhor. Que caia por terra as barreiras denominacionais, né? A gente não é inimigo, cara. Nosso inimigo é o diabo. Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Deus não é batista, Deus não é assembleiano, Deus não é metodista, Deus é santo. Deus é santo. Então, o meu conselho para os pastores é menos performance e mais intimidade com Deus e com a família. Quando você partir, o que você quer que falem de você? Pergunta, hein, cara? Eu quero que as pessoas falem de mim assim: esse cara era um cara que amava Jesus. E amava seus filhos e amava sua mulher. Esse é o meu legado. Se falar isso de mim, tá bom. Sensacional, irmão. Quer te dar um presente, tá? Eu vou falar do seu presente já. Calma. Antes eu quero te presentear. Ah, é? Tá com fome? Cara... Acabou não, calma. Só começando. Vamos começar o podcast agora. Tá brincando? Com fome? Cadê a nossa chefe Camila maravilhosa? Camila, meu amigo. Eu tô pensando em gravar um podcast por dia. Só pra comer. E os dias... já cortou já? Não tem corte não, filhão. Vai comer ao vivo. A gente vai comendo aqui, batendo papo. Sério? É. Que legal, velho. E aí eu quero que você fale do seu livro. Do seu livro não, do meu presente. Isso. Eu trouxe aqui, cara, estamos lançando agora, né? Fala um é pouco o meu pra segundo mim, livro. por favor.
chama Processo e Propósito. Boa. Uma jornada de devoção e disciplina. Esse é o segundo livro? Esse é o segundo livro. Primeiro é o Transição. Primeiro é o Transição, discernindo tempos e estações. Então, Rodrigo, esse livro, ele é um devocional, né? É um devocional de 90 dias, que é baseado na vida de Obed-Edom, né? Em 1 Samuel capítulo 6, fala da Arca de Deus, quando Davi vai trazendo a Arca de Deus da casa de Abinadab, os bois tropeçam, né? E aí o filho de Abinadab toca na arca, Uzá, e morre. Davi fica entristecido e leva a arca para a casa de Obed-Edom. E Obed-Edom, ele hospeda a presença de Deus, que a arca simbolizava a presença, ele hospeda a presença de Deus. Agora veja bem, alguém bate na sua porta e diz: ô, irmão, você pode guardar esse negócio aqui que acabou de matar um cara ali. Né? Tipo assim, o cara teve que ter coragem. Uhum. Eu costumo dizer que o segredo é a resposta que eu dou para a presença de Deus. Ou seja, na casa de um trouxe morte, na casa de outro trouxe transformação. Por quê? Por causa da resposta. Então, Obed-Edom hospeda a presença de Deus por 90 dias, está escrito. E aí chega a notícia para Davi. Davi, a casa daquele cara, velho, prosperou, ele tá... é tipo assim, as vacas estão parindo de 5 bezerros. O negócio está multiplicando e ele tá... As coisas estão crescendo e tudo tá sendo abençoado. Davi volta para buscar a arca. E aí a Bíblia diz que depois de 90 dias a arca é levada da casa dele. Só que quando você vai estudar as escrituras, você vai ver que ele vai junto. Ele se apaixonou tanto pela presença de Deus, cara, que ele diz: não, cara, eu não vivo mais isso, não. Ele foi junto. Então, esses 90 dias foram 90 dias que eu fiz um propósito, né? Muita gente participou. E nesses 90 dias, aí eu ensino como a pessoa vai. Mas esses 90 dias, nós passamos 90 dias jejuando, né? Sua esposa até me ajudou na questão do jejum. A Adriana foi uma peça fundamental. Jejuando 90 dias, né? Todos os dias entregando um jejum diante do Senhor, ofertando na vida de alguém. Não era numa igreja, era numa pessoa. Você vai todo dia acordar. Sensacional, cara. Você acorda e diz: o que é que eu vou dar para alguém? 90 dias dando um presente, uma semeadura na vida de alguém. 90 dias. 90 dias sem faltar academia. Todo dia você exercita. Foi aí que eu perdi já 30 quilos. Nesse propósito já foi 30 quilos embora. Então, jejuando, orando, semeando e academia durante 90 dias. E lendo as escrituras, né? E meditando. Então foi um tempo muito especial. E como foi para você? Cara, foi transformador, cara. Mudou a minha vida. Tiveram dias difíceis, dias mais fáceis? Totalmente. Porque assim, todo o processo, né? Ele traz... O processo, ele te leva a pensar e ele te leva numa guerra interior. Então, se você não pensa em desistir no processo, suspeite. Porque todo processo de Deus vem a tentação para você desistir. Mas você... Faz parte do rompimento ali. O exército americano, eu conversando com uma veterana, uma veterana do exército dos Estados Unidos, ela me explicou que o exército americano treina os soldados, reconfigura a mente deles em 90 dias. Sabia disso? Não. 30, 60, 90. Tipo assim, 30 dias hábito, 60 dias disciplina, 90 dias estilo de vida. Vou anotar isso. Hábito, disciplina e estilo de vida. Disciplina e estilo de vida. Então, eles 30 dias fazem a mesma coisa, 30 dias fazendo a mesma coisa, eles criam um hábito. 60 dias uma disciplina, 90 dias estilo de vida. Por isso que depois de 90 dias, Obed-Edom nunca mais viveu sem a presença. E você sabe que tem vários estudos, né, que mostram, tem diversos, né? 21 dias para se criar um hábito. E dependendo do hábito, ele pode ser criado em 21 dias. Mas normalmente varia nisso. 21 a 90, a 100, é mais ou menos aí isso que você colocou. Vai em 60 disciplina, 90 estilo de vida. Eu acredito que esses 90 dias vai mudar a vida de muitas pessoas.
Tem muitas palavras de Deus, né? O endosso do livro é feito pela Aline e meus 3 filhos, né? Sério? Cara, eu chorei demais quando eu li aí o endosso do livro. Eu fiquei muito emocionado, porque é impossível você pegar uma criança de 12 anos e fazer ela mentir, né? Então, assim, quando eu vi o que meus filhos escreveram, cara, eu disse, cara, é isso. Eu tô acertando em alguma coisa, eu tô acertando. Eu vou ler só a primeira frase. Cadê? Peraí, Daline eu não vou ler só... Não, vou ler Daline, que Daline é maior aqui. Ninguém melhor do que eu para testemunhar sobre a vida do autor. Casado há 20 anos, não escrevo apenas pelo que ele prega, mas pelo que ele vive no dia a dia. Antes de ser pastor, autor e líder, ele é um marido, um pai e alguém que ama a presença de Deus de forma sincera, intensa e constante. Aí eu vou pegar de um dos filhos. As pessoas sempre dizem que eu lembro o meu pai. Ele moldou meu caráter. Vai fazer eu chorar, cara. Através da sua caminhada pessoal com Deus, mostrando-me o que significa ser realmente alguém separado para o Senhor. Do Saulo aqui. Pai, tenho muita sorte de ter você como pai. Você é um grande exemplo e um modelo a ser seguido. Desejo um dia ter um relacionamento com o Senhor como o seu. Caramba. Aí a Rebeca aqui, meu pai não é apenas meu pai não é apenas o melhor autor, pastor e cantor, mas também o pai mais incrível que alguém poderia ter. Ele é meu herói e sempre permanece firme. Caramba, cara. Sempre permanece firme no tempo difícil. Lembra tem mais algumas pessoas aqui, né? Lembra do que eu falei da última pergunta? Você falou pergunta difícil? Tá respondido aqui no começo. Aí. E assim, o que a Rebeca falou, cara, é porque eles estão observando a gente, Rodrigo. A nossa reação no tempo da crise, cara, fala muito com eles. Fala muito com quem está ao nosso redor. Esses dias veio um egípcio na minha igreja lá no Kansas. Ele veio congregar comigo. A mulher dele não podia ter filho há um tempo atrás, e eu encontrei eles na porta da casa de oração, e eu orando, e o Senhor me deu uma palavra, eu profetizei, né? Profetizei um filho, e 1 ano e meio depois ela engravidou. Ela não podia engravidar, e Deus fez um milagre. E eles sumiram, nunca mais tinham os visto. E outro dia eles começaram a ir na igreja, e ele me chamou foi numa reunião de homens que eu faço uma reunião chamada Café com o Pai, 6 da manhã, né? Só pra quem é macho mesmo. Só pra quem é muito macho, tem banheiro de gelo e tudo, né? Isso, ainda não. Só pra legendário, né? 6 da manhã, os irmãos se reúnem, a gente ora uns pelos outros, depois toma um café junto, os homens da igreja ali. Toma um café, bate papo, e depois eles vão trabalhar. E ali ele tava, esse egípcio, ele falou, cara, eu posso congregar com vocês? Eu disse, cara, sério que você quer ficar aqui? Ele olhou para mim e disse assim, nós temos te observado na tua crise. Nós temos visto como você tem se posicionado. Eu disse para minha mulher, não, a gente tem que andar perto desse cara, porque passando o que ele está passando. Então, assim, a resposta que a gente dá na crise, cara, fala muito. Porque a crise revela 2 coisas, Rodrigo. O Deus que você serve e os falsos amigos que você tem. Boa. Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando eu estou fraco, cara, ele se revela. O meu Deus se revela. E os falsos amigos também. Então, cara, o deserto revela os falsos amigos. Até para isso serve o deserto. Para revelar os falsos amigos. Então, obrigado, irmão. É um prazer te servir aqui. E vamos continuar o papo aqui. Vamos só comer e a gente continua o papo. E nós vamos continuar comendo e falando? Lógico, que é lógico. Como que eu faço normalmente? Podcast é meu. Então, sim, eu começo deixando o convidado falar à vontade. Entendeu? Sim. E eu vou comendo. Aí depois o convidado pode falar um pouquinho. Ou depois eu posso falar um pouquinho. Aqui temos um badejo com purê de banana da terra. Nossa, muito E uma bom, farofinha Camila. Rapaz, quando é que é o próximo Muito podcast? obrigado. O próximo episódio que a gente vai gravar, quando é? Servido, aproveite. Muito bom. Bom, né? Camila leva jeito.
Muito bom. Maravilhoso. Eu que pesquei esse peixe, pô. Aqui no lago. Tá bom. Que a banana eu que comprei também. O que você acha dos legendários? Tô falando sério. Não, cara, seguinte. Existem muitas críticas, né, a respeito dos legendários. Meu ponto de vista, eu nunca vi nenhum homem voltar pior. Ponto. Tipo assim, o cara voltou, foi lá, subiu a montanha, desceu o lago, fez, sei lá o que fez, e voltou pior. Então, cara, é aquele mesmo entendimento que eu falei. Que Jesus disse, cara, não tá juntando, entendeu? A motivação pelo qual eles fazem, que Deus julgue, né? E a única questão que eu tenho que ver para eles tomarem cuidado é não atrapalhar o trabalho que é da igreja, né? Não substituir um trabalho que é da igreja. Fale mais sobre isso. Porque assim, existe uma condição estabelecida por Deus sobre a igreja. A igreja é a autoridade, né? A igreja é estabelecida por Deus. A instituição igreja, não a denominação. E eu sei que a igreja não está nas paredes, mas a igreja tem uma liderança, tem uma visão. E às vezes movimentos passam, né? Mas quem está ali no dia a dia, cara, cuidando é um pastor, né? Quem vai visitar, quem vai cuidar, quem vai ali, às vezes é um pastor que tem que só tomar cuidado para esses movimentos que empolgam demais, não tirar o foco e não querer substituir. Mas, como eu te falei, eu não vi nenhum homem que foi voltar pior do que foi. Então, eu acredito que tendo o equilíbrio, tendo um acompanhamento, eu acho que não tem causado dano. Né? Você sabe, cara, que... Pode comentar aí que eu vou contar uma breve história. A gente falou no começo do episódio, né, sobre liderança e sobre pessoas terem voz, pessoas falarem mais sobre Jesus, por mais que não saibam tanto, sabe? Uhum. Mas ser uma voz. Sim. Eu dei o exemplo da live que a Adriana fazia. A Adriana fazia com uma pastora, que você conhece e você respeita. Mas que depois eu conhecia também e passei a não respeitar mais. E... Eu conheço e eu respeito. Conhece. Muitas pessoas conhecem, respeitam, e eu passei a não respeitar mais absolutamente. Por quê? Porque essa pastora recebeu uma ligação de uma outra pessoa que eu passei a não respeitar mais também, porque não é um papel de líder, não é líder, nem que queira, por mais que use as roupinhas da Louis Vuitton, os tênisinhos da Gucci, não é líder. Líder não tá no tênis da Gucci, nem no casaquinho da Louis Vuitton. Para não citar nomes, óbvio. Essa pessoa ligou para essa outra pessoa e falou o seguinte, falou, para de fazer as lives com a Adriana, porque a Adriana tá querendo usar da sua... É óbvio. É óbvio que a Adriana tava querendo usar. Em que sentido? Eu não sei nada, Conrado. Você já fez quantas lives com a Adriana? Eu? Duas? Não, você fez mais, pô, madrugada de oração. Não, dela, né? Porque assim, no meu canal, tipo assim, ela participando da minha foram duas, isso. Mas no dela foi várias. Mas por que existe isso? Cara, eu não domino, Conrado, eu não domino. Eu quero falar pro meu público sobre Cristo. Uhum. Você vem comigo? Venho. Esse é meu interesse. Mas esse pseudo-líder... Sempre que a Adriana me chamou, foi nesse intuito. Esse pseudo-líder convocou essa pseudo-liderança feminina e falou, não faça mais. Essa pessoa simplesmente sumiu, parou de responder a Adriana. A pessoa fazia as lives com a Adriana, cara, 15 mil pessoas, 16 mil pessoas. A pessoa, do nada, absolutamente nada, parou de responder a Adriana. Tudo pura e simplesmente porque a gente saiu de uma denominação, porque a gente saiu da igreja. Tá? Quando isso aconteceu, tempos depois a gente encontrou essa pessoa na casa de uma outra pessoa que a gente gosta, aqui em Orlando. E essa pessoa, nitidamente, sabe que o cachorrinho... Sabe quando seu filho fez alguma coisa errada? E ele sabe que você sabe que ele fez coisa errada?
Você olha no semblante, o rabinho entre as pernas, tudo, depois mandou mensagenzinha, não, vamos conversar. Por que eu tô trazendo isso aqui? Sem citar nomes, nada disso. É nojento. Alguns tipos de comportamento de algumas lideranças, e é muito triste. O comportamento é nojento. Só que é muito triste você ver pessoas que sabem desses comportamentos e se submetem a continuar debaixo dessa liderança e mais, puxando o saco, sendo uma pessoa que assina embaixo tudo que essa pessoa faz. Eu queria entender, cara, como isso é possível? Por que essas pessoas elas ficam presas? Elas entram quase o crente velho. Vamos pensar num crente velho. Ele olha pro católico e fala assim, não, você idolatra imagens. Você, que absurdo. Qual que é a diferença do católico e do evangélico? Idolatra imagem. E você, igreja de parede preta, é umas coisas bestas. Qual que é a diferença da pessoa que faz isso? Idolatra uma imagem. Vamos supor que isso é... Nossa, idolatra imagem. E a pessoa que idolatra o seu pastor? Ou seja, meu pastor saiu daqui, foi pra cá, eu vou junto. Por quê? Porque ele é meu pastor. Até aí tudo bem. Por quê? Porque você está debaixo de uma liderança. Agora vamos supor que esse movimento que ele fez seja um movimento não correto. Tá? E eu vou só porque ele foi, não porque eu estou debaixo de uma liderança. Ou eu permaneço num ambiente hostil, tóxico, de igreja, que existem muitas igrejas, pelo simples fato de idolatrar meu pastor. Então, se o meu pastor fala, vota no Bolsonaro, eu voto no Bolsonaro. Se o meu pastor fala, vota no Lula, eu voto no Lula. Se o meu pastor fala, vocês precisam acreditar em mim, porque eu estou falando que é assim, assim, assim. A palavra de Deus ela se perde a partir do momento em que entra o microfone da liderança, que tem esse papel, que tem esse poder. Sim. Entre as pessoas que estão ali embaixo, entende? Sim. E quando a gente passou por esse momento, é muito ruim, né? Ter que explicar sem poder contar a história direito, sem poder falar nome e tudo mais, porque aí seria muito mais simples. Nossa, cara, foi uma situação tão bizarra, de tipo, como assim? E a hora que a gente descobriu isso, que isso tinha acontecido, eu falei, cara, que surra, inacreditável. Inacreditável. Cara, duas pessoas contaram. Duas pessoas me contaram. E falaram, e aí você não sabe. A gente tava na live. Sabe quando você tá na live e você vê que a pessoa, ou tá numa ligação de vídeo, você vê que a pessoa tá lendo outra coisa? Irmão, o cidadão entrou na live 3 da manhã, filhão. Ele tava com tanto sangue no olho que ele entrou na live 3 da manhã. Pum! A Adriana viu. Fulano entrou aqui. E quando ele entrou, minutos depois a Adriana percebeu que a pessoa que estava do outro lado fazendo a live com ela, sabe quando a pessoa meio que se perde na oração? Sim, Jesus, é isso, Jesus, enche essa casa, Senhor, mas tá lendo um negócio, tipo, a gente soube depois que teve uma mensagem, depois teve uma ligação do tipo, para de fazer, você não tá percebendo que ela tá usando você para vender? Olha que loucura, irmão. E perigoso isso, porque assim, pô, a gente tá falando de alguém que tem relevância, né, cara? A Adriana ficou bem chateada.